Parábola da figueira estéril. Jesus também contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi buscar os frutos e não os encontrou. Disse então aos viticultores, aos agricultores: já faz 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira e não encontro nada. Vou cortá-la. Para que ocupar o terreno se ela é inútil? Mas o agricultor respondeu: Senhor, deixa-a também por este ano. Enquanto isso, eu vou cavar em sua volta e colocar adubo. Talvez ela dê frutos depois. Do contrário, a cortarás. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos trazer então, Rafaela, as figuras que apresentam nessa parábola, né? Nós temos aqui a figura do homem, proprietário da figueira, né? Proprietário do campo, da vinha, né? O agricultor e a figueira propriamente, a figueira estéril, né? Essas 3 pessoas têm muito a falar, né? Uhum. Eu acho que nós vamos nos encaixar, em algum momento da passagem bíblica, nós vamos encaixar em algumas dessas 3 personalidades, dessas 3 pessoas, né? E aí, Grum, ele começa a trazer sobre a reflexão da figueira que já não dá mais fruto e da insistência do agricultor em mantê-la ali no terreno, né? E é interessante porque se a gente for parar para pensar, mesmo nessa passagem, nós temos a desistência do dono da vinha, né? Ou seja, se você não dá frutos, você não tem utilidade, né? Então, assim, é perceptível que o dono da vinha, ele já desistiu totalmente daquela figueira, né? Ou seja, quantas pessoas já olharam para nós e falaram pra gente: meu, você não vai dar nada na vida, você não presta, você não vai crescer, você não vai evoluir, você vai continuar nesse merda, nesse bosta que você é. Ou seja, tantas palavras que já foram proferidas para nós, dizendo que nós não iríamos dar frutos, quando na verdade Jesus estava constantemente olhando para nós ali, né? Ei, eu tô aqui, vai dar certo, você vai conseguir dar fruto sim, vamos lá, vamos com calma, né? Então é importante já trazer para essa reflexão de hoje a quantidade de pessoas que já passaram pela nossa vida, pela nossa história e que tentaram realmente cortar a nossa vida, né? Tirar a nossa vida espiritual, tirar a nossa vida psicológica propriamente, né? O que você acha disso? A gente, né, nessa questão agora das 3 personalidades aí, a gente é a figueira, né? A gente pode se colocar como a figueira e pensar quantas vezes eu já pensei isso de mim, quantas vezes eu quis desistir, quantas vezes eu achei que eu era um lixo, quantas vezes eu achei que eu não ia pra frente, que não ia dar frutos, né? E quantas vezes eu permiti que o outro, ao falar isso, entrasse no meu coração e aceitar. Só. Isso é o que mais acontece. E é o momento que a gente falou desde o início, o bloqueio. Às vezes aquilo ali aconteceu num momento assim que inesperado, numa correria do dia a dia, durante o trabalho, mas foi falado, foi proferido. E a palavra, quando ela é proferida, ela machuca. Forte, é forte, ela tem poder. Tanto a palavra negativa quanto a positiva, ela tem muito poder. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala e também abstrair também determinadas coisas que a gente escuta. A gente, né? tem costume de dizer sobre a questão de peneirar aquilo que nos falam, né? E nessa questão aí, a gente vai pro lado da profissional, é dado como crença limitante. Né? Não sei se vocês aí de casa já ouviram falar sobre isso, mas essas palavras, né, que o agricultor estava dizendo de desistir, né, da própria figueira, são as crenças limitantes, né? Quantas pessoas já ouviram, né? Não faz isso não, você nunca termina nada que você começa, ou você não vai conseguir alcançar alguma coisa, você não vai ser nada na vida. Você é burro, você é sujo, você é feio, você é gordo. Seu cabelo é feio. Tudo isso. Isso não é, você não é. Eu acredito que você está, né? Ninguém é nada, a gente está
em alguma situação no momento. E a gente está em constante mudança. E o estar propriamente se eu estou gordo ou se eu estou feio, se eu acho que eu estou nessa situação, é possível então que eu mude. Mas para que isso seja benefício saudável para mim. Sim. Não a critério de estética ou para agradar os outros, não dessa forma. Mas para um bem-estar né, próprio, né, de si mesmo. E essas palavras, por mais que elas sejam ditas, a gente também tenta, dessa questão neurolinguística, transformar isso aí. Então, eu convido a todos vocês que já ouviram isso, né? Fazer um momento de terapia em casa. Todos vocês que já ouviram essas palavras que machucaram, né? Transforme isso, né? A pessoa que já ouviu falar, você é feio? Então, pensa, eu tanto não sou feio que eu consigo né, fazer minha unha, eu consigo arrumar meu cabelo, eu tenho uma barba alinhada. Alguma coisa, alguma palavra que vá substituir, que vai transformar aquela crença, né? Você não dá nada na vida. Não, tanto dou que... Formei, comprei meu carro, constituí minha família, tenho um emprego bom, tenho meu dinheiro todo mês, né? Nessa pandemia, quantas pessoas estão passando fome, né? Sim. Vamos olhar para a realidade de hoje, quantas coisas boas a gente tem. Então, vamos transformar. E aí a gente volta nessa questão também da gratidão, né? A gente tem o hábito de tanto meditar como agradecer. São dois viés que fazem a gente mudar esses pensamentos, essas crenças limitantes. Começa a anotar dia a dia 5 coisinhas que você quer agradecer no seu dia. A forma de você mudar isso aí, de você anotar, a sua imagem negativa do consciente automaticamente vai mudando. Né? E eu, dentro disso que nós estamos falando, eu lembro do testemunho do meu pai. Meu pai, ele é pernambucano, né? E na época de adolescência dele, né? Ele era muito bagunceiro, muito arteiro, vamos assim dizer, né? E muitas pessoas olhavam para ele. Meu pai, inclusive, já chegou a ficar em orfanato, a ser abandonado pelo pai e pela mãe, né? No caso, meu avô e minha avó. Então, assim, meu pai já passou por muitas coisas difíceis na vida. E aí, assim, os parentes do meu pai olhavam pro meu pai e falavam assim, você não vai dar nada na vida, não. Você vai continuar sendo esse... Eu vou até utilizar esse termo, mas que não é vulgar. Esse porra louca, sabe? Meu pai já escutou muito disso, que você não vai dar certo na vida. E hoje, nossa, eu fico até arrepiado quando lá na parede de casa, na sala, tem uma foto bem grandona, assim, um quadro, sei lá, 30 por 40, bem grandão. De todos os filhos, né? Lá em casa nós somos em 7. E aí estão todos os filhos atrás deles, de pé, e o meu pai e minha mãe sentados, né? E aí quando ele olha assim pra aquela foto, olha só que legal. Ele fala assim, rapaz do céu, pra quem um dia escutou que iria dar errado na vida, olha aí, ó. Olha aí, consegui cuidar de 7 filhos. Meus 7 filhos são bem de vida, estão aí com saúde, são bem educados, são pessoas do bem, pessoas, né, que deram certo na vida. E para quem escutou que iria dar errado, olha só isso aí, né? Ele mesmo já transformou o pensamento dele. Exatamente. A crença que às vezes limitante. Ele ouviu, né? Às vezes nem bloqueou ele tanto, mas que ele ouviu e ficou ali, né? Estagnado durante um bom período da vida dele, não faz mais sentido nenhum. Porque é onde a gente coloca a nossa riqueza. A riqueza dele era ver os filhos bem formados, saudáveis, né? Todos bem de vida ali e boas pessoas. Então, para ele não precisava mais nada. O fato dele ter criado você 7 bem é a maior riqueza. É a realização dele, é a integração dele, né? Isso. Ele deu tão certo na vida que conseguiu fazer os filhos deles também darem certo, né? Exatamente. Legal Isso demais. É muito bom. E eu acho importante, dentro dessa figura que eu trago do meu pai, a capacidade que ele teve de confiar em si mesmo, sabe? De acreditar que ele daria certo. Porque eu acho que é essa linha de raciocínio que nós devemos cultivar em nós, né? Por mais que foram palavras fortes, pesadas que um dia falaram para nós, tá? Será ele não que de desistiu. fato, será que de fato isso é verdade? Ou será até quando que eu vou deixar isso permitir agir dentro de mim, sabe? De modo com que as minhas atitudes estejam mais de acordo com essas crenças limitantes do que com a minha confiança, né? Então, assim, existia um momento da vida do meu pai que ele foi para Santos, né? Ele foi para São Paulo. E ele precisou acreditar muito nele, que ele iria dar certo na vida. Então, assim,
eu acho que a gente precisa também, diante daquilo que aconteceu, das palavras que foram proferidas de maneira negativa para nós, perceber que isso foi bom, né? Que bom que isso também aconteceu na tua vida, porque fez você mostrar o seu próprio valor. O meu pai mostrou o próprio valor que ele tinha, né? Através dos riscos que ele correu quando foi para Santos, né? Então, assim, ele acreditou que ele iria dar certo na vida e foi pro mundo, foi correr atrás daquilo que ele tinha como sonho, como projeto de vida, e fez aquilo que ele acreditava que daria certo acontecer. Né? Então, assim, ele não paralisou, ele não ficou estagnado diante das crenças limitantes que um dia foram faladas para ele, né? Então, a pergunta que eu te faço para você que está nos acompanhando, e até mesmo para mim mesmo, né? Qual é a sua atitude diante das suas crenças limitantes, né? Como você tem agido diante daquilo que um dia falaram para você? Você tem acreditado e por isso você tem paralisado? Ou você tem entendido aquilo que foram falado para você, mas conseguiu ressignificar, conseguiu perceber que aquilo não era verdade, né? Então, qual é a atitude que nós estamos tendo diante disso, né? Você exemplificou muito bem o conceito de crenças limitantes, que são interpretações verdadeiras, verdadeiras que no fundo são falsas. É mais ou menos nesse sentido. Você acha que são verdades, traz para si mesmo como verdades, mas não são verdades, né? Porque tudo muda conforme o que você está trazendo. Sim. Se você traz, estagna e acredita naquilo ali, vai ser verdade para você. Mas que na verdade não é. Então tem que chegar num momento em você decidir, optar por observar isso. É você que está trazendo essas informações, é o outro que está trazendo a você, e observar quais são essas palavras que estão te limitando, que estão estagnando a sua vida. Às vezes a pessoa não adquire algum bem pessoal, né, uma realização mesmo, né? Uma faculdade, alguma coisa por uma palavra que foi dita. Sim. Às vezes por ela ter ouvido na infância que ela era burra. Então ela sempre tem o estudo como algo negativo para a vida dela, exatamente. Que ela nunca vai ir para frente, né? E por isso que o tema de hoje é não desista de você, é justamente para que você consiga perceber que essas palavras que foram proferidas um dia para você, elas não têm tanto peso assim, e que vai depender da forma como você vai enxergar, vai depender da forma como você vai lidar com isso dentro de você, com essas informações que foram ditas para você. E o que nós queremos dizer para você nessa noite é de que depende da maneira como você as interpretas, sabe? E não desistir de você significa que pode ser diferente. Significa que essas palavras que foram ditas para você um dia pode ser interpretadas de maneira diferente, né? E que você pode dar certo sim na vida, que você pode ter sucesso, você conseguirá ter a sua realização pessoal, mas isso só vai depender de você e da maneira como você interpreta a sua história, a maneira como você enxerga, olha para aquilo que um dia foi proferido para você, né? Se ainda restar dúvidas, né, em cima disso, começa a observar os princípios da Bíblia. Né? Lá vai estar falando a primeira coisa: Deus criou o mundo, criou você. Mas ele já pararam para observar por que o homem foi criado depois e não antes das coisas, né? Porque se o homem de hoje, ele dá opinião em tudo, ele julga tudo. Não é o nosso papel. Quando ele forma o homem, ele já mostra em Gênesis mesmo que ele é a imagem e semelhança de Deus. Então pronto, a sua identidade já está formada. Então pega como princípio essa identidade, começa a buscar a sua autotransformação, autoconhecimento, vai buscando as coisas boas que você tem, né, dentro de você. As terapias, os psicólogos, terapeutas integrativos estão aí para ajudar as pessoas que têm essa dificuldade de fazer isso sozinho. Vai buscando isso, observa como está o seu agir dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua convivência social, né? Porque você é exemplo do outro. Você, por mais que está numa situação, às vezes, incapacitante, numa situação de dor, numa situação de problema emocional, financeiro, seja qual for, sempre pense que você é inspiração para o outro. A gente sempre está aqui para ser exemplo do outro, por isso que a gente necessita um do outro. Começa a seguir esses passos para você
A transformação, ela vem a galope. Sim. E ela vem de uma forma bonita, uma forma singela, uma forma linear, que a gente chama homogênea. Ela vai por partes e modifica você, mas modifica todo o seu entorno também. Né? E é importante perceber quem que você está escutando também, né? Quais são as pessoas que você tem dado atenção, quais são as pessoas que você tem dado importância na sua vida, né? Quem são esses que estão ao seu redor? Quem são os seus influenciadores? Né? Porque é importante pensar nisso, por quê? Porque as suas crenças, seja elas positivas ou negativas, também vão depender da maneira como você convive com as pessoas que estão ao seu redor, e principalmente as coisas que você escuta, né? Então, dependendo da forma como nós escutamos aquilo que as pessoas falam pra gente, né? Seja elas positivas ou negativas, vão repercutir internamente dentro de nós. Né? E como que eu vou lidar com essa situação, né? Seja palavras boas, eu creio que a gente tende até às vezes não valorizar. Acho que esse é um grande defeito nosso. Sim. Quando uma pessoa faz um elogio pra gente e a gente beleza. Mas você não acredita aquilo, né? Você não toma posse daquilo, né? Exatamente. Você sabe, lá no fundo, você sabe que aquilo ali é verdade, ou às vezes você conquistou algo por mérito, ou porque é da sua própria qualidade, né? Da sua própria personalidade, mas você não toma aquilo como verdade. Você prefere ouvir o que ela tem de negativo para falar do que algo de qualidade, de bom para você. E aí, quando fala coisas ruins, a gente pensa que é a maior verdade que existe. Exatamente. No mundo, né? Oh, meu Deus, mas não. É o ser humano, né? É o ser humano, E é importante perceber de que tanto o que há de bom quanto aquilo que há de ruim na sua história, isso faz parte para que você consiga utilizar todos os fatos, todos os acontecimentos da tua vida como um adubo, né? A própria palavra... Na verdade, a reflexão de Grun no livro Jesus como Terapeuta fala isso, né? Para a gente utilizar os fatos, né? Os traumas, as coisas boas como adubo para que a gente consiga florescer a nossa vinha, né? Florescer a nossa figueira.